O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, quem acordou e viu as manchetes do jornal, como eu, se assustou. Eu já estava assustado ontem à noite. Estamos vivendo uma crise dentro da crise. Uma crise agora que atinge a área do bolsonarismo, tem Polícia Federal no meio, tem briga entre pai e filho, briga entre pastor e filho e Bolsonaro, palavrões, baixaria à beça e tudo isso dentro de um contexto que exibe os intestinos da política nacional, infelizmente. Tem que passar de maneira rápida, não vou tocar as gravações, mas a imprensa já está trazendo nos seus sites gravações nada edificantes de conversas recuperadas pela Polícia Federal de telefones celulares desses personagens. Olha a folha. Bolsonaro cogitou pedido de asilo a Milei. Eduardo xingou o pai de ingrato. Aqui a linha fina, aquela linhazinha. Afirmações estão em relatório da PF que indicia pai e filho por tentativa de obstruir a justiça. Ontem o Malafaia chegando num voo no aeroporto do Galeão, ele foi, digamos, detido, não foi preso. Aí ficou lá numa sala dando depoimento para a Polícia Federal, o Malafaia, hein? O Malafaia é um pouco era um pastor que se cingia ao seu pastoreio, né? Se cingia a sua questão, a seu âmbito religioso. Aí, de repente, ele salta do âmbito religioso e começa a viver uma vida política muito agitada, onde, não sei se por falta de experiência, ou por espírito, ou por revolta, ele se expõe demasiadamente e agora fica numa situação complicada. Outra coisa que aconteceu foi que o governo dormiu no ponto e oposição, mas que oposição, tomou conta da CPMI do INSS. O governo se estrepou. O governo está dizendo, não tem problema nenhum e tal. Claro que tem. Senão eles não iam querer ficar com a presidência. A relatoria ficou com a oposição. E aí a oposição vai deitar e rolar, tendo como fundo o ano eleitoral. Olha aí. Estadão, oposição assume controle da CPI mista do INSS. E aqui, ó, Polícia Federal indicia Bolsonaro e Eduardo. Malafaia tem passaporte retido. Tudo junto, aí você vai vendo. Deixa eu pegar o Globo aqui. Está aqui ainda não chegou o impresso aqui em casa. PF indicia Bolsonaro e Eduardo por tentativa de coagir a justiça. Conteúdo do celular do ex-presidente expõe conversas com filho sobre tarifaço, consulta advogado de Trump e texto para um pedido de asilo à Argentina. Ele não chegou a pedir, mas ele preparou um texto no celular. Então, é muita coisa. O Brasil está de perna para o ar politicamente, isso muito incensado pela proximidade do pleito eleitoral.
né? A direita também está se organizando. Nada é definitivo. Claro, nunca nada é definitivo. Mas se você olhar as coisas que estão acontecendo, é muito menos definitivo. Compreendeu? Então, eu lembro a frase do Chacrinha: tudo na mais perfeita confusão. Deixa eu desligar esse plim-plim aqui. Cada um tem o plim-plim que merece, porque já reclamaram que o espectador se confunde e pensa que é o telefone dele. Já desliguei, viu? PF indicia Bolsonaro e Eduardo por tentativa de coagir a justiça. Deixa eu ler esse texto do Globo aqui. Podia ser da Folha, por qualquer um. Até o Valor, ó. O Valor, ó. É o Valor. PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e faz buscas contra Malafaia. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito. Eles são acusados de coagir e obstruir o Supremo Tribunal Federal na ação penal da trama golpista. O indiciamento é a conclusão de uma investigação pela polícia e agora caberá ao Ministério Público, nesse caso a PGR, decidir se oferece à Justiça uma denúncia contra os indiciados. O principal foco da coação à Justiça, segundo a investigação, foi a atuação de Eduardo pelas sanções do governo Donald Trump contra o Brasil para proteger o ex-presidente, que financiou com 2 milhões a ida do filho aos Estados Unidos. Com autorização judicial, a PF apreendeu o celular de Bolsonaro e seu conteúdo deu novos elementos à investigação. Olha aí, foram encontrados diálogos com Eduardo sobre as sanções antes de elas virem à tona, uma consulta a um advogado de Trump sobre como reagir publicamente ao tarifaço e até um documento datado de 2024 com um texto para ser usado pelo ex-presidente a fim de pedir asilo à Argentina. Tá? Aí deputado chama acusação de crime delirante. É o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Deputado chama a acusação de crime delirante e diz que não tinha poder sobre tarifaço dos Estados Unidos. Mensagem mostra um ex-presidente discutindo anistia, cenário político e até sendo xingado pelo filho. Isso é que é família distinta, né? Xingado pelo filho. Alvo de buscas, Malafaia criticou Eduardo para Bolsonaro e está dando discurso a Lula e à esquerda. E tem uma frase dele assim: seu filho é um babaca. Daí para frente, piedoso pastor, vou contar, soltam uns belos palavrões e tudo isso. Deus está vendo. Vou mexer com essas coisas. Aí tem... é esse o grande rolo. Se você quer uma projeção do que vai acontecer, essa história hoje é uma figura que eu gosto de usar. Está dentro do liquidificador batendo a toda velocidade. Não dá para saber quais são as consequências disso. O fato é o seguinte: é mais um processo, algo que provavelmente impacta a parte da opinião pública que apoia Bolsonaro, né? Algumas posições que ele conquistou, por exemplo, essa de não pedir asilo, ele acabou pedindo. Quer dizer, ele não acabou pedindo, mas cogitou, tanto que botou no papel. Então ficou uma situação estranha.
entre mentes, aparece uma pesquisa da Quest, está aqui, ó. Pesquisa Quest mostra que a distância entre desaprovação e aprovação, desaprovação 51% a Lula e aprovação 46% do governo, caiu pela metade em um mês. Queda da inflação também contribuiu. A atuação de Lula frente a Trump é bem avaliada, mas maioria, 67%, defende negociação. A atuação no tarifaço impulsiona melhora na avaliação de Lula. Mas a desaprovação, 51%, ainda é maior que a aprovação, mas a aprovação deu uma subida que deve estar sendo festejado pelo Planalto. Era esperado, não é uma grande surpresa, deveria ter subido até mais. O Lula está aproveitando a situação, né? Levantou a tese da soberania, do patriotismo, estão falando até em refazer uma frente democrática. Nessa, o pessoal não cai mais. Vamos fazer uma frente democrática de todos os partidos para enfrentar o inimigo internacional que está nos esmagando com a sua... Isso aqui, com Lula, vai ser nada é impossível, mas vai ser difícil de pegar 2 vezes, né? Primeira, ele se elegeu com assim, arco, todo mundo vai participar, não sei o quê. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu até a eleição. Elegeu, no dia seguinte as coisas mudaram. Esse tipo de pesquisa, para mim, mostra uma coisa que eu já tinha dito para você e que tem que prestar atenção. Essa crise com o Trump interessa aos 2 extremos que se digladiam no Brasil, aos 2 extremos. O Lula aproveita a crise para fazer a patriotada, para ter um discurso nacionalista, né, para tentar unir o povo brasileiro contra as crueldades a que o país está sendo submetido, e está sendo submetido mesmo. Então, toda essa massa de acontecimentos, o Lula tenta canalizar, ele subiu no palanque de novo, né? Parece que tomou uma injeção de vitamina, reforçou, está com a cara, se quer dizer. Essa crise com o Trump serve a ele. E serve o outro lado, que procura culpar o Lula, que imagina que o país possa chegar a uma situação muito difícil de ser governado. Coisas desse tipo interessa aos 2 lados. Por isso é uma crise difícil de ser enfrentada e debelada. Já imaginou se o Trump resolver tudo? O Lula perde um instrumento importantíssimo e a oposição também. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.